Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast do Grace, Verdades que Conectam. E hoje o encontro está muito, muito especial, né, Carol? Esse encontro, na verdade, poderia estar sendo na sala da minha casa, porque estamos aqui com amigas muito queridas, de longa data. Temos base aqui de números de amizade. Eu e a Mar, 20 anos, mais ou menos. Vocês também, né? Sim, tá, a gente também. Amiga, sim. Verdade. 20 anos, 16. A gente conheceu até Meu Deus. É, gente, muita história aqui para contar e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente vai dar continuidade à série Cansei de Esperar, mas agora com todas nós que já casamos. Eu estou aqui com a Carol Sugihara, Mari Campos Hello. e a Marcela Doreto. E a gente vai bater um bate-papo aqui bem descontraído, né, Cá? É isso Quer começar? No último episódio que vocês acompanharam, a gente falou um pouquinho com o pessoal que tá com umas meninas que estão solteiras, falou um pouquinho sobre como tá sendo esse tempo de espera. E agora a gente trouxe a Mari e a Má pra contar um pouquinho da experiência delas. As duas casaram pós-30, né? Sim, casei com Então, 33. eu casei mais cedo, eu casei com 27. Sim. Kel, você também com mais de 30, né? 32. 32, então. Casamos um pouco mais tarde, eu considero que eu casei até cedo, mas falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre esse tempo de espera, de casar um pouco mais tarde. A gente tava até falando com a Jaque aqui, bastidores, ela falando que o pessoal dos 20 já tá desesperado. Meu Deus. Então imagina bater nos Gente, eu não 30, lembro nem né? o que eu Verdade, pensava com 20 anos. A Carol falou, você com 21, boba. Eu não falo outra coisa. Boba. Não, 21. Boba. Outra pessoa, né? Outra pessoa. Mas assim, é real esse tempo de espera, né? Que muitas meninas, mulheres estão vivendo hoje. Então a gente queria trazer hoje um episódio para contar um pouco das nossas histórias que deram certo sim. e como foi o nosso tempo de espera, né? Então, Mari, quer começar falando um pouquinho? Se apresenta, fala a tua idade, há quanto tempo você é casada? Tá bom. Onde eu olho, pessoal? Cheguei aqui de paraquedas com o filho. Gente, eu falei pras meninas, eu preciso sintonizar, porque agora eu tô no capítulo maternidade. Depois a gente vai ter um podcast de maternidade. Com certeza. Não, aí pode Muito, chamar muito, a gente muito. que maternidade, Aí- tamo bem. Então, gente, mas quem diria, né? Mari Campos, mãe, agora aqui falando com vocês. Por muitos anos fui a Mari Campos solteirona. Vi todas as minhas amigas casarem, vi todos os sobrinhos Fui madrinha de crescerem. todos os casamentos. Madrinha de quantos? Madrinha de todo Gente, mundo. eu cansei de pegar buquês em casamentos, juro. Eu colecionei. Sério? Eu sempre pegava mesmo. Eu peguei muitos buquês nessa vida. É Eu falei, esperança, gente, né, amiga? Nunca morre. Nunca, né? E Deus é fiel, né, amigo? O buquê vinha na minha mão. Não, mas assim, vivi muitas coisas, né? Essa que é a grande verdade. Hoje eu tô com 38 anos. Por um momento quase esqueci minha idade, mas eu fiz 38 anos esse ano. Casei, tem 3 anos, então casei com 35. Comecei a namorar ali com uns 34, então a gente foi bem rápido, assim, na verdade, né? Decidiu, foi que foi, né? Eu sempre soube, na verdade, que o dia que acontecesse comigo ia ser dessa maneira, né? Porque, enfim, esperei bastante tempo e quando eu fosse tomar essa decisão ou quando isso acontecesse na minha vida, eu saberia que era com um propósito, com o objetivo de casar. Então não tinha muito que ficar enrolando. Enrolei pra definir, Decidir, né, amiga? Tá aqui não. minhas amigas. Não, porque- gente. Segura aí, senão eu vou revelar suas Foram histórias dias também. e dias falando, vai, Mari, vai dar certo, confia. Né? Lembra? Muitas meninas Muitos torcendo conselhos, por gente. você, Eu não amiga. namorei sozinha, Não. literalmente, desde o... Não, e assim, Não, pelo existiu amor uma de Deus. expectativa com relação ao namorado da Mari, né? pelo Das amor de amigas, Deus. da família. Então, assim, falar de mim, tá? Pode Thales, falar. eu amo você. Esse dia foi Você é muito engraçado. perfeito pra Mariana. Só aí, Thales. Não existe dúvida Não sobre existe isso. dúvidas, Thales. Mas eu tinha uma expectativa que a Mari ia casar com um gringo. Você e todo o universo. Todo mundo. Todo mundo, Pelo, amiga, todo pelo mundo. contexto de vida dela, pelas Mas o histórias. Thales é quase um gringo, né? Então. Tipo assim, o Rodrigo tá na Finlândia, a Mari sempre ia pra Finlândia. A Mari tinha muitas conexões. Não, eu e achava tem que muitas ela ia conexões. acabar Todo com mundo finlandês. achava que ia casar com gringo. Todo mundo. Aí, assim, quando, né, começou-se tal, o Thales, e a gente teve uma conversa, eu lembro que eu fui na casa da Mari, e a Mari falou, assim, eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas também faz todo sentido. Sim. Todo sentido, né? Como a história se desenrolou. Jaque, Obrigada, obrigada. Jaque, querida. Viva. Não vamos derrubar a água. Hoje neste não vou episódio. derrubar água, pessoal, prometo. Obrigada.
Então tinha aquela expectativa, mas até da gente, falei assim, não, mas olhando bem hoje, o Thales parece gringo, gente. Ele é o brasileiro. Ele é o brasileiro. Ele é o mais brasileiro gringo. com cara de gringo. Ele é o brasileiro e mais cara de gringo. descobriu que ele tem... Eu incentivei algumas coisas no Thales, e uma delas, vai atrás da sua cidadania, vê se você pode ter direito à cidadania. E de fato ele tem, vai sair ainda a espanhola. Ah lá, amiga. Então, meu europeu, Deus gente. falou com a gente mesmo. Então Mas eu posso dar um detalhe aqui Espanhol. importante, que até isso eu vejo como um fator de cura na minha vida, porque eu sentia, e um dos apoios que eu tinha na minha mente, eu vou casar com um gringo, era porque existia um traço na minha história com relação ao preconceito. Eu sempre cresci nesse contexto, achando que... e sentindo isso na pele, eu sei que muitas meninas negras se identificam comigo nessa fala, de que você não é o padrão de beleza pro homem brasileiro, né? É sempre aquele estereótipo de mulher loira ou mulher, entendeu? É totalmente diferente do que a gente é. E eu carreguei isso, sim, marcas na minha história, sendo já vulnerável desde cara. E quase como que o senhor falando assim, vai ser um brasileiro, sim, que vai te amar desde sempre. Desde sempre. Me admirou e me achou bonita. Sim. E é exatamente um brasileiro que eu quero escolher para que você saiba que você sabe o seu valor e as suas foda, raízes. isso, isso eu lindo nunca isso. falei, mas Não, foi uma das que coisas legal. que o Que senhor legal. falou comigo. Então é o meu gringo brasileiro, aí, o combo perfeito, né? Pra quem não tá entendendo, né? Eu acho que já é Depois bom. você Ou vai- depois. É porque o povo, né? Quem é Thales? O que tá acontecendo, né? Ou- Pode falar, fala então. porque Tudo assim, pegado. sabe aquela música O Amor Pode Também Estar quero. do Seu Lado? Então. Foi feita pra Mari. Gente, e literalmente isso, não só a expectativa do gringo, eu acho que foi criado por conta dessa longa espera e, né, a Mari... Amiga, só vou contextualizar também. Contextualiza, melhor. A Mari é uma pessoa muito amada. É a pessoa que mais tem amigos que eu conheço. Então, Cara, a Mari conhece Eu o não vou irmão em um. escapar. Eu E nunca a vou Mari O irmão é em uma um, pessoa- Homem do Céu. Procura aí, Homem do Céu, esse livro. Depois que eu descobri que a isso, Mari acabou pra estava mim. no Acabou. sítio, eu não sei de socorro. onde Não, veio peraí. essa vulnerabilidade, porque ela é a pessoa mais amada, ela é, mais ela cheia é, de ela é. Depois que a amigos. gente tava no sítio em Socorro. É isso. E a gente tava andando numa estrada Essa história out of nowhere, andando, e de repente veio um cara de cavalo. No meio da estrada de E a terra. Mari conhecia. falei, Mentira. O cara montado num cavalo de chapéu de cowboy. Facão aqui. Mari! Falei, não, acabou pra mim. Acabou. Gente, pra não, mim. essa história realmente. Eu sempre. Foi chocante, eu amiga. sempre ouvi É, isso foi das chocante. pessoas. Eu, tipo, não sou, para com isso. Eu amo gente, eu gosto de gente. Eu me conecto com as pessoas. Deus me levou pra muitas nações, eu tenho Isso. flexibilidade de me E adaptar dá nos esse lugares. outro background. Quantas despedidas eu já fiz da Mari Campos ao longo desses 20 anos de amizade? Já cansei de fazer despedida pra ela. Então, é uma pessoa que viajou Ai, muito o gente. mundo, que conheceu muita gente, que fez muitos amigos. Então, assim, cada vez que ela viajava, a gente tinha uma expectativa que ela voltar com o namorado gringo. Foi certeza. Estados Unidos, era Finlândia, era Agora não sei vai, onde. amiga, agora vai. E Lembra? aí, Não, toda vez que a gente nossa, fazia despedida, a gente já torcia pra ela voltar com o namorado. E todas as vezes ela voltava solteira. Então foram exato. muitos anos dessa espera, né? De todo mundo criando uma expectativa. Então, tinha uma expectativa em vários fatores, né? Tem que ser o cara, tem que ser o não sei o quê. A Mari esperou a vida inteira. Aí E também porque a Mari é muito especial, gente. A gente queria alguém eu muito amo especial vocês, pra ela. Não obrigada, podia ser gente. qualquer pessoa. Não, Quem é conhece ela sabe. E aí, eu tenho meu cunhado... Até porque a gente não ia nem deixar, né? É verdade. Isso eu sentia muito essa rede de apoio de amigas. E eu acho que eu vivi muito bem esse nicho da minha vida de amizades. Então, Sim. eu sempre vivi intensamente, assim. Já falando sobre a espera, eu vivi minha vida de solteira muito feliz, entendeu? E muito plena. Essa que é a grande verdade. Mas existia toda essa expectativa. Eu tenho até um cunhado que ficava brincando. Você rodou o mundo pra cair na Vila Formosa. Por quê? Eu venho da Vila Formosa, ZL, tamo aí. O Thales, meu marido, morava 5 minutos. A gente era da mesma igreja. A gente tem 7 anos de diferença. Eu sou mais velha que... Gente, pensa assim, todas as probabilidades pra falar assim, nossa, mas não não. ia dar. E não porque o Thales não é especial. Ele é muito especial. Todo mundo sabe. Todo mundo veio a descobrir Sim, isso, né? sim. Que ele é aquela pedrinha preciosa que foi se revelando cada vez mais. Mas assim, jamais ninguém diria que essa seria a minha história, né? Então aí já vai mais uma lição pra essas meninas que esperam muito, às vezes ficam colocando tantas expectativas. Eu já falo de cara, gente, às vezes Deus
o amor já pode estar do seu lado, isso. né? E diferente do que o meu cunhado, né, brincou, eu até escrevi uma música e no final da música eu falo... rodei o mundo então para perceber que o meu destino é você. Então, literalmente, assim, um cara que esteve em todas as fases da minha vida. Então, assim, quando eu pensava que eu estava sozinho o tempo todo, a pessoa que seria a uma só carne comigo me viu adolescente, me viu jovem, me viu indo legal. e voltando para Sim. todos os lugares, conheceu toda a minha história, sabia exatamente quem eu era, na minha essência, porque me conheceu ali Sim. novinha. E, cara, ele já tava lá. Ah, é muito entendeu? especial, Então, muito especial. mas assim, falando assim, né? Mas existem várias etapas nessa história que eu acho que isso só a história daria um podcast inteiro e eu não verdade. quero tomar o tempo todo, mas assim, muita desconstrução. Eu falo que a minha história do Thales foi meio reverso, assim. Às vezes as pessoas começam não conhecem, né, o tal do desconhecido, que você cria aquela perfeição, aquela imagem, né, esse cara é perfeito. A gente já se conhecia pra caramba, a gente era muito amigo, eu já empurrei muita menina pro Thales. e enfim, né, e assim, a gente viveu o contrário, da gente se descobrir como casal, né, e a paixão chegar depois, no meu caso, né, porque o Sim. homem, gente, eu não sei, quando o homem vira uma Quando ele chavinha, é um quer, negócio bizarro. sim. Né? Mas é uma longa história. Mas em suma é isso. Eu queria até puxar a galera pra ir olhar lá no Instagram do Grace. Eu não sei nem se dá pra ver esse culto. Tem um culto de 3 da época da pandemia. Eu acho que dá pra ver ainda no YouTube, tá? Então, um culto onde a gente falava sobre temor Sim. de Deus. que foi que você conversou com a Raquel no sofá. E eu muito falava, legal, e eu falei, sim. gente, Mas a Mari isso tava aqui... solteira. Eu estava solteira naquela época. Eu falei, isso aqui vai ficar gravado. É. Eu sei que um dia eu vou dar um testemunho sobre isso, mas no momento eu tô aqui. E eu tô feliz, eu tô fiel nesse lugar. Mas eu quero que isso fique gravado pra vocês verem depois. Então, corta aí a edição pra vocês verem esse trecho. E o Vitão vai ter que colocar. Tá fácil, Bem tá feliz, fácil. o Vitão tá feliz agora. Então, assim, Deus é fiel. Esse é o resumo que eu posso dar. São etapas, são processos, não existe nenhuma história perfeita. E isso, pra mim, eu já diria que é a primeira desmistifica, mulher. A gente é muito, né? A gente gosta de... A gente Romantizar, é romântica, a gente é A romântica. gente cresceu com princesas e príncipes. Faz parte da nossa felizes essência. para sempre, Faz né? parte da nossa essência. Mas a beleza também se encontra no ordinário. Sim, isso. A beleza se encontra em você, na sua vulnerabilidade. E eu lembro que eu falava assim, Deus, o Senhor tem o controle da minha vida. Aí quando Deus faz um negócio diferente do que você pensou, você fica, não, peraí. Deus, o Senhor tem Peraí, o não controle, era essa a mas história. Eu até falei, mas aqui- que controle é esse, né, que Deus tem na sua vida? Quando Deus pega e põe uma coisa totalmente diferente que você espera. Inesperado. Então, tem que abrir coração, tem que caminhar essa jornada com Jesus. E eu falei pro Thales, eu lembro que a primeira vez que a gente saiu, ele falou pra mim, você sabe qual que é a minha oração todos os dias? E, gente, eu tava super fria ainda nesse estágio da nossa troca, assim. Ele falou, sabe qual é a minha oração todos os dias? Eu falei, qual? Deus, eu quero casar com a Mariana Campos. Falou assim. Ai, gente, tá vendo, gente? E eu falava assim, eu falava Thales, assim. vem aqui participar com a gente. Ai, E eu falava assim, olha, se você de fato quer isso... E parece um clichê, mas é verdade. O meu coração tá na mão de Deus. Então, continua buscando nesse lugar, porque é Ele que vai te entregar meu coração, não sou Que eu, sabe? forte, amiga. Então, foi muito especial, assim. Tem muitas camadas essa história. Mas, em resumo, é isso aí. E aí, E você? Mar? Eu amo Má. rever essa história da Mari, que eu lembro do meu processo. Ah, só um detalhe. Aí a Raquel, esse dia que ela foi em casa, eu contei toda a história. Ela fez uma oração, Deus, eu te entrego o gringo. Nós recebemos o Thales. E aí, eu lembro disso. vários detalhes da história. Deus estava falando sobre florescer, sobre Sim. várias coisas. E o nome do significado do nome do Thales é o que está florindo. Eu falei assim, nossa, gente, se Deus não tá nessa história, né? Não sei. Então, Agora, muito- não, só pra finalizar essa história maravilhosa, que eu lembro nessa fase, o mais lindo é que a Mari, todo mundo sabe, esperou todo esse tempo para encontrar o Thales. E eu lembro que quando surgiu essa oportunidade, o Thales, né, se abriu, vocês começaram a se conhecer. Cara, mesmo assim, a Mari teve, tipo assim, vamos lá, um cuidado, né, Má, no seu coração. Tipo assim, ela poderia estar desesperada.
E tipo Sim. assim, vai, vamos namorar, vamos casar. Sabe assim, É. aquela pessoa que tá esperando há tanto tempo. Sim. Tipo, não é esse, vamos casar. É verdade, Não, amiga. cara, ela esperou. Ela, tipo, entre aspas, ficou fria com o Thales. Tipo, foi um processo Foi bem dos dois. racional, Foi inicialmente, muito racional. E eu achei isso muito legal. Porque isso quer dizer o quê? Que ela realmente tava inteira e feliz. Ela não tava desesperada, ela não tava triste. É verdade. Ela não tava esperando isso pra ser feliz. É verdade, Né? amiga. Então, isso foi um... Cara, eu achei isso muito Eu lembro lindo, que eu assim. cheguei nesse estágio da vida, literalmente, e foi quando eu falei nesse vídeo do Grace. Eu falei, eu creio que Deus vai fazer, porque são promessas, coisas Sim. que eu já ouvi na minha vida. Porém, se ele não fizer, eu morro hoje virgem, feliz, solteira. Eu lembro que você falava porque isso, ele eu é achava o inteiro, máximo. ele Sim. é tudo pra mim. Ele te basta, né? Deus realmente ocupou esse lugar na minha vida. Não é um jargão. Ele realmente. Então, vocês são testemunhas disso. Sim. Eu vivia. Significava que eu não sentia carência, que eu não tinha vontade? Óbvio que não. Eu sou de carne e eu sou normal, não sou uma santa. No sentido, né? Tipo, não tenho Sim, esse. sim. Tem gente que tem esse chamado também. Sim, sim. Que nem sente, né? Atração ou qualquer coisa assim. Mas não era o meu caso. Mas no sentido assim, eu realmente tinha me entendido. O meu lugar no Senhor e quem o Senhor era, e que Ele era tudo pra mim, né? Então, foi a partir desse lugar. E eu lembro que eu falei muito honesta com o Thales. Eu falei assim, eu nunca vou te deixar perdido nessa história. Você vai sempre saber onde você tá, sabe? Mesmo se é pra falar um ainda não, eu não tô sentindo mesmo, mas isso é em amor por você, porque antes de tudo você é meu amigo. Sim. E, gente, a melhor coisa que tem na vida é casar comigo, cara, não é? Quando, tipo assim, você não tem vergonha das coisas, você fala o que quiser, você, Já mano... te conhece. Aquelas já. coisas inusitadas que acontecem, vocês dão risada junto. Então, assim, é muito bom. É muito diferente bom. estar conhecendo alguém É muito novo, bom. né? Que você muito não bom. faz... É muito Você tem exato. medo, vergonha, você fica pisando, né, em ovos. É muito do testemunho da Má, né? Que a gente Sim. tava até conversando aqui. Quer falar aí, Má? Fala a Bom, sua idade. Marcela, 37 anos, minha cunhada Raquel, o anjo que apresentou meu marido pra mim hoje. Nossa. Gente, eu Essa história é sou muito boa casamenteira, também. eu já casei 4. hein? Caraca, Raquel é Eu mesmo, ab- gente, eu vou te falar. amo unir casais. Eu amo. Tem que contar que os dois são irmãos gêmeos. É. Irmãos gêmeos. Gente, Sim. essa história é muito boa. História legal. Nós somos amigas, só contextualizando, não infância, mas de adolescência, né? Somos de Marília. Conheço a Má, nossos pais se conhecem, enfim. E eu estava namorando o Alex. E quando eu conheci meu cunhado, Maurícios mesmo, eu falei, Maurícios, eu tenho uma amiga que é muito parecida com você. Vocês têm que se conhecer. E a né? Raquel falava nos Estados Unidos, eu não tinha a Falava. mínima pretensão de Não, voltar. não. A mínima. Já fazia 6 anos que eu tava morando lá, já tinha a minha vida feita. E ela falava, meu cunhado, não sei o que. Eu falei, Raquel, deixa eu falando, não vai dar, não vai rolar. Aham. Eu estou aqui, não quero namorar longe, tipo, não dá. Não, mas eu vou orar e não sei o que. Eu falei, Raquel, tá, mas assim, tudo bem, se for de Deus e tal. Mas assim, sabe aquela coisa? Não. Aham. E aí teve um dia que ela foi para os Estados Unidos, né? Ela foi para Orlando. Aí ela falou, vamos se conhecer, quero fazer o quê? Uns 2 anos que eu não te via, né? Sim, Porque eu lembro que eu sim, tava nesse sim. processo de visto de trabalho, não podia sair. Aí a gente se encontrou, eu, Maurício, a Raquel e o Alex. Só que assim, sabe quando você vai totalmente fechada? Eu fui totalmente fechada. Tava trabalhando pra caramba, esse negócio de visto era super estressante nos Estados Unidos. Eu tava uma outra pegada. E a gente se encontrou zero. Tipo, nem olhei pra ele, nem ele me olhou pra mim e foi isso. E nisso foi. Aí acabou que eu tive que voltar aos Estados Unidos, meu visto, né, não foi renovado de trabalho, tudo. Aí, enfim, foi uma sucessão de coisas que acabou que eu fui morar com a Raquel. Isso. Aí, quando eu fui morar... E a Raquel sempre ali, né? Nunca desistiu. Não sei o que, o Maurício, Falei, Raquel... Essa aqui é amiga Aí, boa. Muito. Esse que a Raquel é um anjo. Precisamos de mais Amiga amigas de assim. oração. Nós vamos falar sobre amizade já, Poxa. viu, gente? Que é muito importante. É verdade. Você Eu também já cercar de casei pessoas- muita gente, amiga. Meu É Deus, eu muito perdi a legal, conta de né? quantas pessoas... É muito legal. Assim, Esse pessoas é- também Tem que ter esse papel solidário. Não, Sim. e pessoas que querem realmente o seu bem, né? Sim, Então, tipo assim, sim. a pessoa não vai te também, Aham. né? Te pôr numa enrascada. Exato. Exato, E aí foi Mas isso. eles começaram como amigos, né? Comecei super como amiga. Então, fui pra Recife, comecei a morar lá e depois a Raquel, Fomos cara, morar juntas. comecei a morar com a Raquel. Aí foi quando eu comecei a conhecer o meu marido hoje, né? E a gente começou a ficar amigo. E nisso foi, assim, uma espera, digamos assim, de 1 ano e meio. Pra ele Que processo. começar
pra gente começar a namorar, né? Mas nisso a gente ficou muito amigos, a gente começou a se conhecer, a gente, né, a Raquel sempre, né, fazendo os pauzinhos dela. Não, Aí a Jan... Não, eu já fazia parte da família Já, dele. porque assim, fazia ia parte. jantar a família, Só eu Marcela namorava. ia junto. Porque a Marcela morava comigo, era não ia solteira. ficar sozinha. Ela vai ficar sozinha? Vamos junto. Maravilhosa. Viagem da família, Marcela vai. Aí eu lembro que a Raquel Vamos, até zoava Marcela. no grupo das amigas que uma vez tipo, tinha uma mesona, assim, acho Gente, que era foi aniversário do muito meu engraçado, sogro, cara. aniversário Era uma do nosso mesona, sogro. assim, tipo, 20 A primeira pessoas. pessoa Aí da eu, mesa, E assim, ó. a Marcela lá. Aí a Raquel, olha lá, Marcela! Tipo, eu nem namorava ainda, eu lá na mesa. Eu amo, Raquel. Tipo assim, não, mas o melhor é que, tipo, eu também ia, né? Eu tava de boa. Não vou ficar sozinha. Tamo Ô, aí, gente, vamos mas comer, isso é um negócio, um conselho pras meninas solteiras. Você tá solteira, você tem que ser vista. Exato. Tem que estar nos lugares, né? Você tem que ser um pouco intencional, né? Não E adianta que me também... falaram esses dias, você ficar só dentro de casa, você Não, só vai não conhecer dá. o entregador do iFood. Isso é verdade. Mas vai que, não? Entregador. Também, né? Se Deus quiser. Deus saber, né? Mas, Má, fala como que ficou seu coração nesse processo, assim, de ansiedade, de carência. No começo eu tava muito de boa, porque na verdade eu não tava muito na vibe de não saber se eu queria namorar mesmo, real. Que o Raquel falou, né? Porque assim, se você vai entrar num relacionamento, é pra casar. Então também é uma coisa assim, não sei se eu queria casar naquele momento, o que eu queria fazer. Quantos anos você tinha, amiga, nessa época? 25. Quando eu voltei dos Estados Unidos eu tinha 25 anos. Então eu tava ainda Um ano meio... e meio, tinha quase 27. Quase 27. Mas eu tava ainda... Não, aqui um ano e meio, no final eu já tava realmente querendo casar. Namorar. enfim. Já não Mas no aguentava começo, mais. assim, Mas no começo que a gente começou, né, a se conhecer e tal, enfim. E aí foi que ele demorou, né, um pouco. Hoje eu tava até falando aqui nos bastidores que hoje eu entendo a demora dele, hoje eu entendo meu marido, o jeito que ele age, porque que ele agiu desse jeito e tudo, mas na época eu não conhecia ele direito, não sabia, e eu achava que ele não queria, entendeu? Mas então, por que você disse que hoje você entende? Por causa do jeito dele? o mal, ele é, né, ele O mal que ele quando ele analisa, toma uma analisa. Ele vai comprar personalidade um mais sofá branco. perfeccionista. Nossa, mas ele senta no Ele pergunta pra 100 pessoas comprar um Eu sofá acho- branco e vai em todas as lojas que tem o sofá, A pessoa, sabe? toda pessoa é pessoa mais de detalhista. perfil Entendi. perfeccionista é uma Entendi. pessoa que demora mais pra decidir. Entendi. Porque é uma pessoa que quer ter certeza, ela quer analisar todas as... Os prós e os contras Isso. ali. É uma pessoa que vai pensar Sim. mais antes de decidir. Só que, assim, as meninas hoje em dia também nunca sabem onde estão pisando com os homens, né? exato. Nessa difícil. situação de não vai pra frente nem vai pra trás, né? complicado, aham. Então a Má tem uma história de sucesso, né? Vamos ouvir, Mas ouvir. até porque esse 1 ano e meio eu fui vendo evoluções e eu também percebi que Deus estava transformando o meu coração individualmente e o dele também. Porque Você viu eu um tinha tempo coisas de Deus, você né? diria Eu que, assim, tinha foi um coisas processo que- de cura na vida de Dos ambos, dois, né? exatamente. Má tinha Para coisas que do vocês passado tomassem que- esse passo num lugar mais Seguro saudável, e exato. emocionalmente. Porque talvez você ache que não teria dado certo se tivesse sido antes? Talvez não. Talvez não. Se fosse muito rápido, assim, tipo, vamos, entendeu? Eu acho que foi super, assim, essa minha espera, que foi um pouco Penosa. demorada, um pouco penosa. As amigas que o digam, viu? Principalmente no final. Eu acho que principalmente no final, assim, 3, 4 meses antes dele pedir namoro, aí foi ficando meio pesado, porque eu já tava gostando muito dele, eu não sabia se realmente ia rolar ou não. Então, aí foi quando entrou as amigas, e entrou as orações, e discipulados. muito nossa, e vai pra casa da menina Ei, lá. ora, vira noite. E Não, ora, mas chegou no tira-teima, né? aí chegou no Porque tira-teima. ninguém, Foi assim, nem eu aguentava mais, que eu já tava tão na expectativa, gente. Não, a Raquel já era anos de Não, expectativa. cara, Coitada, a Raquel. primeira Era vez um que o ano e Maurício meio, chamou a anos. Marcela pra sair, eu fiquei mais feliz que ela. Não, isso Eu foi ajudei real. a escolher a roupa, eu fiquei tão ansiosa, tão ansiosa. Não, e ele não pediu namoro nesse dia, então aí já foi Ah, frustração. só foi frustração. Mas eu falei, Marcela, vamos fazer uma proposta de oração. Uma semana a gente vai orar, ou vai ou racha, gente. É isso. Eu Ou vai lembro ou que a gente racha. tava muito assim, né? Tava. E É foi. verdade. Não, e foi assim, num lance assim, muito eu com Deus também, porque eu tava já me sentindo super preparada, já tinha resolvido várias coisas da minha vida, ele também já tinha resolvido várias coisas da vida dele, a gente conversava já, tipo, papos, a gente começou a ser muito vulnerável um com o outro, o que isso é muito legal. Já tava num Muito. certo nível de intimidade, de se conhecer. Muito, e quando a gente realmente começou a quase engrenar, né, a gente começou até a sair já, entre aspas, deixando claro, a gente nunca ficou, a gente nunca se beijou, a gente realmente ficou 1 ano e meio se conhecendo, assim, isso foi muito Na legal. amizade, né? E eu lembro que quando a gente sentou, eu nunca vou esquecer, que foi a segunda vez que eu saí com ele. A primeira vez ele me chamou, a Raquel super empolgada. Aí a segunda vez a gente foi num lugar e eu chamei a Loyalty.
Pra ele conhecer eles, né? E eu lembro que a gente teve um papo de... Eles estavam noivos, eu acho, ou já era casado, não lembro. E a gente teve um papo muito legal, assim, que a Ló tinha falado, meu, sei lá, vocês vão namorar, casar, enfim. Mas o meu conselho do tio é o seguinte, cara, se abrem, assim, falam tudo que vocês querem, tipo, antes de qualquer decisão da vida de vocês. Muito bom. Porque isso é muito importante, isso faz parte do processo. Isso fez parte muito importante do nosso processo. É verdade. E a gente se abriu, assim, foi vulnerável. Acho que um divisor de águas, né, amiga? Totalmente. E aí, depois disso, assim, a gente... Óbvio, depois que ele me pediu namoro, a gente começou... Aí que foi muito melhor, mas... Aí eu lembro que nessa espera eu comecei realmente a ficar meio chateada, meio angustiada e não sabendo se realmente ia dar certo ou não. E aí eu lembro que eu falei, Raquel, quer saber? Não quero, eu vou... Chega disso, entendeu? Vai começar a me machucar. E não tô afim, eu acho que ele não gosta de mim, porque o menino, né, se o cara quer, ele vai. A Raquel, cara, vamos fazer o seguinte, vamos orar? A Raquel sempre sabe, amiga. Pastora. A Raquel nossa pastora, né? A nossa pastora. A Raquel, ela sempre foi uma mãezona, assim, pra mim, né? Ela sempre cuidou de mim. Sempre, só um detalhe. Eu ia na casa das duas, a Marcela me chamava. Ela não me dava nenhum café. Ela me dava uma pipoca queimada. Aí a Raquel fazia o quê? Preparava a mesa. Não, mas essa é a antiga Marcela. Agora é a Marcela Agora casada. tem Mãe de Agora é outra dois. Marcela. Mãe de Até porque dois. tem criança na casa, precisa ter comida. Mãe né? de duas. Eu lembro que, agora um detalhe, quando eu casei, quando eu ia casar, não lembro, né, Raquel? A minha mãe, cara. Minha mãe vai ser mancada. Se a A mãe mãe é fala, né? mancada. Se a mãe fala. Aí a mãe chegou e falou assim pra Raquel, olha, Raquel, quando a Marcela casar ou ter filho, né? O que ela falou? Não, você não tava, acho que você estava namorando já e a gente morava ainda junto, acho que eu tava noiva. Aí a Elaine, bonitinha, sentada no sofá. Sabe o que uma pessoa tá pensando? Assim, ai, Raquel, eu tava pensando aqui, né? Quando a Marcela tiver filhos, vai ser tão bom, né? Que você, se der certo com o Maurício, tá? Os filhos vão ser... Porque daí você ajuda a buscar na escola, né? Você ajuda a cuidar das crianças. Aí eu falei, ô tia, no caso eu vou ter os meus. Quer dizer, eu sou responsável pelos meus filhos e os meus sobrinhos. Não, mas eu achei fofo. Mas a gente Mas é que tá quem aqui... me conhece sabe. Exato, é a nossa amiga TDAH linda maravilhosa. Mas que eu quero testemunhar, que virou uma grande mãe, mulher, uma mãe maravilhosa. Obrigada, de casa. Sério, amiga, admirável. É verdade, Tá? Mara. Amiga, mas termina de contar Não, o enfim, testemunho então da é oração. isso aí. Aí a Raquel, não, vamos orar. Eu falei, pô, beleza, Raquel, por você, não era nem por ele. Nem por Deus, nem por ninguém, que eu já tava de saco cheio. Eu falei, não, por você então eu vou. Uma semana. Mas eu dou uma semana, não é 8. Eu lembro que eu falei, uma semana. 7 dias, contados. E aí a gente foi orando, eu e a Raquel, cara, eu lembro que a gente tava até na casa do Guarujá, lembra? Que eu ia também, né? Chamou e embora. Se me divertir lá. Aí eu lembro que a gente tava até vendo umas coisas da igreja, que a gente ajudava a igreja deles local lá de Santo André. E aí eu lembro que eu falei pra Raquel, hoje deu 7 dias. Eu lembro que eu falei pra ela, não, tá, então beleza, né? Eu lembro que eu até fiquei meio triste, assim, mas beleza, eu tava, Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, nesse dia, cara, a gente saiu. Ele, vamos andar de bicicleta? Eu quase falei não, né? Eu já tava... não vou ficar aqui. Mas eu falei, não, vamos. Tá vendo, gente? Tem que ser intencional. A mulher tem que ser vista, igual eu falei. É isso. E eu tava no propósito ainda, né? Até meia-noite. Tava valendo. Até meia-noite A Cinderela tava ali. Tava ali. Já ia virar. Ou seja, tive fé. Eu esperei, na espera eu tive fé. Exato. Eu falei, eu vou. Aí eu fui. E aí eu lembro que ele foi de bicicleta e tal. Aí a gente foi ali no Guarujá, tem a praia de Pernambuco, aí tem o Mar Casado. Ai, foi fofo, gente. Aí ele me pediu em namoro no Mar Casado, meio que profético, a gente vai casar e tal. Aí ele falou um monte de coisa bonitinha. E, cara, eu fiquei tão emocionada, porque eu, assim, emocionada com o pedido, claro, mas o lance do propósito, sabe? Eu falei, cara, realmente Deus tem algo pra nós. Coisas. E aí, depois disso, foi processos e processos, alegria. E Você tá hoje, casada há quanto tempo? Estou casada, vai fazer 4 anos agora, dia 2 de outubro. Tenho 2 filhinhas lindas, a Olivia e Helena. Eu casei um ano depois que você, amiga. Sim. Em outubro também. Sim. E Deus é fiel. Amém. Muito legal. Gente, pessoa certa, hein? Como saber se é ele? Bom, a Mari já contou um pouquinho, né? Foi uma espera também de você entender, conhecer, né? O novo Thales ali, o seu amigo. Mas, assim, como foi esse processo de discernir, sabe? Porque o casamento é uma escolha, né? É uma escolha. A Carol falou no outro podcast sobre existe pessoa certa, né? A questão da nossa escolha, a questão do plano de Deus. Como foi pra você, Carol? Você realmente viu o Rafael, não? É ele que eu quero... O Rafa foi uma longa história também, né? A Mari também... Tava lá. Eu conheci o meu marido com 16 anos de idade. Muito novo. Muito novo. E eu morava também no exterior na época, tava fazendo intercâmbio.
E nessa época a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente ficou enrolado uns 2 anos. Ele morava na Alemanha, eu tava nos Estados Unidos, depois vim pro Brasil. E na época meu pai falou que eu não podia namorar. Me proibiu. Não vai namorar. Era nova, né? Mas era uma sal. Você é muito nova, não vai namorar, esse menino mora longe. Não. Que na época ele mandou um e-mail pro meu pai, bonitinho, pedindo pra eu ir visitar ele lá na Alemanha. E ele trabalhava na época na farmácia, ele estudava no colegial e trabalhava na farmácia. Ele juntou dinheiro pra comprar minha passagem. Oh, que fofo. Aí ele falou, pastor Massal, eu vou pagar a passagem dela e tudo, eu moro com a minha mãe, a gente não vai ficar sozinho e tal. E meu pai falou, não vai. E daí na época eu lembro que a gente terminou e ele ficou muito triste, ele chorou bastante. Eu também fiquei triste, mas a gente era novo, né? Sim. 16, 17 anos, né? Não, Você mas não tá ainda pensando em Isso casar. já mostra muito a atitude no Rafa, porque Com hoje em certeza. dia, gente, né? Você não vê homem assim, não. Não, hoje em dia os homens nem pedem namoro mais, né? vai pra sair, você passa em casa, Pede namoro cara. pro pai, né? É, o mínimo, coisas, né? exatamente. Não, ele já era bem bonitinho desde essa época. E aí passaram muitos anos e ele não tinha planos de vir pro Brasil. A gente se reencontrou depois de uns 5 anos. Eu já tinha namorado 2 pessoas. E aí ele tava, por coincidência, morando a 2 horas aqui de São Paulo. Nossa. Olha só. E aí a gente se encontrou por causa do meu irmão. Meu irmão convidou ele pra ir pra casa e tal, e a gente se reencontrou. Então, assim, foi engraçado que ele falou pra mim que na época que a gente terminou lá, quando a gente tinha 16 anos, 17 anos, que ele ia na reunião de oração 5 horas da manhã lá na igreja, na Alemanha. O menino era crente fervoroso, por isso que eu gostava dele. E aí ele foi 5 horas da manhã orar na igreja, triste, ele tava chorando, e o Ronaldo na época Nossa. virou pra ele e falou assim, Rafa, Deus tá me mostrando que não é a última vez que você vai estar com a Carol. Olha só. Ele me contou isso depois, quando a gente voltou, aos 20 e poucos anos. E quando ele me falou, eu tive muita vontade de chorar, assim, porque eu senti muita presença de Deus. E eu sabia que Deus tinha um propósito ali pra Que nós, legal. sabe? Você namorou quanto tempo, Kátia? Com o Rafa foram 4 anos, que aí ele tava na faculdade, eu também tava na faculdade. É, quando namora cedo no Brasil. Tem todo um processo, né, processo. pra casar. É. Eu digo no Brasil porque é difícil você conquistar as coisas aqui, né? Sim, A nossa sim, realidade, até você construir uma vida, né? Lá fora o povo já sai pra morar cedo, rápido, casa rápido. mais pra... Aqui é diferente, assim. Então aí você acaba ainda mais crente, né? Ficar Não, namorando mas mais. 4 anos, foram 4 anos de namoro, e depois a gente casou, já estamos há 9 anos casados. Uau, Então, meu Deus, muito como passa tempo, rápido! Muito rápido. E assim, eu considero que eu casei até nova, e desde antes eu já tava namorando, então eu não passei tanto essa coisa da espera. Né? A minha espera foi mais esperar pra casar mesmo. Que é uma pra noite. De alguma maneira você vai ter que esperar, galera. tem que Porque esperar. espera faz parte do Da processo. vida do processo de Exatamente. todo mundo. E vou falar, namorar 4 anos não é brincadeira, não. Ainda mais a Nossa, distância, não igual mesmo. foi o meu. Foi muito quebra-pau, gente, até casar. pô, difícil. Foi muitos vai e voltas. A gente chegou a terminar uma vez ou 2. Eu lembro. Você lembra, né? Acompanhou, foi sobre isso. Até a gente casar foi uma luta, assim. Não é brincadeira, não, esse negócio. E se você passa por muita indagação dentro de você, por Sim. mais que a gente vê que Deus tá no negócio, você se pergunta, será que essa pessoa mesmo eu quero passar o resto da vida? Sim, será sim. que eu tô... E eu acho que essas perguntas têm que ser feitas. Tem, Elas são tem. saudáveis, sabe? Tem que ser feitas. E eu acho que quanto mais velha a gente casa, mais certeza a gente tem de certas respostas. Sim. Eu acho que eu ainda casei cedo, talvez algumas coisas eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje pra enxergar e discernir como eu tinha na época, né? Assim, tô casada há 9 anos já, mas considero que eu casei nova, então... Eu acho que é diferente. E eu me indaguei em vários momentos se era a pessoa certa. Mas é igual meu pai sempre fala: enquanto você não casou, abre bem o olho. Depois que casar, fecha o olho. É a frase as palavras, dele. Ele sempre me falava isso. E é verdade, porque depois que você casa, são novos processos Exato. na vida. Sim. A vida sempre é um processo de Sim. aprendizado, de amadurecimento, Sim. de cura. A gente vai sempre viver essas Com etapas, né? certeza. E é isso. Casou, é decisão, né? Nós, com os nossos princípios, a gente entende que é pra sempre, não existe. E você, Kel, como é que foi? Então, eu tinha a famosa listinha, né? A famosa morena, nananana. Eu tinha, gente, tinha essa famosa lista. Eu posso falar? Foi até meus votos.
está nos meus votos de casamento. O Alex deu check em todas. Nossa. Incrível. Então, assim, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Mas eu pedia, em primeiro lugar, eu tinha passado, né? Eu tinha vindo de um contexto que eu estava de férias de Deus, né? E quando eu conheci o Alex, eu já estava pedindo, falei, Deus, eu não quero mais perder tempo, sabe? Eu já quebrei muito a cabeça, assim, eu quero, em primeiro lugar, um homem que ame mais ao Senhor do que a mim, que busque o Senhor de todo o coração. Era, assim, prioridade, assim, porque eu tinha visto que não dava certo, né? Você se relacionar com pessoas de outras religiões, que pensam completamente... Você já tinha passado por isso. Eu já tinha passado por isso, que pensam completamente diferente de você. Na verdade, não recomenda, né, amiga? Não recomenda recomendo. para solteiras. Não, gente, porque vai dar dor de faz cabeça, sentido. sabe? Uhum. Se você tá indo por um caminho, a pessoa tá indo pelo outro, né? Assim, vai dificultar. Deus pode fazer um milagre? Deus pode fazer um milagre, a gente crê, mas assim... Né, facilita a sua vida, assim, sabe? A gente até conversou sobre isso no último podcast, vocês até conversaram. E assim, o Alex, ele tem um coração muito pra Deus, assim, e eu vi o Quantos anos você tinha, amiga? 27. 27. Quando você começou a namorar? Namorar, E eu tava muito quebrada emocionalmente, assim, e o Alex passou por um processo diferente de mim, né? Ele se converteu durante a faculdade. E nós já estávamos formados, a gente se conheceu na faculdade, mas éramos só colegas, amigos. E a gente foi se conectar no Facebook. Literalmente, assim, começar a trocar mensagem e tal. Facebook, galera. gente. Enfim, aí a primeira vez que eu lembro que a gente saiu foi tão especial porque eu nunca tinha sentado com alguém e conversado sobre Deus. Sobre relacionamento com Deus. Eu nunca tinha tido um namoro cristão. Nunca, mesmo crescendo dentro da igreja. E eu lembro que foi muito especial para mim. Eu vim, sabe, com o coração quentinho quando você chega em casa? Eu falei, gente, como é bom você conversar com alguém que te entende, que entende os princípios, que entende os valores. E assim, a partir daí foi uma certeza muito grande, assim, de que eu deveria dar uma chance, porque eu também estava muito fechada, assim, eu já tinha sofrido muito, então eu estava com preconceito, sabe? Eu lembro até que foi engraçado que minha mãe, né, tem a reunião de oração das mulheres lá em Marília, do Coque, né? Do Coque. E na época, minha mãe não sabia de nada, não tinha compartilhado nada, e a gente só trocava mensagem, só estava conversando. Ela falou, Raquel, eu fiz um tempo de oração aqui, um propósito de oração com as mulheres, tal, de 6 meses, orar especificamente pela sua área sentimental. Nossa. E Deus mostrou para uma delas que tem uma pessoa que você considera como amigo, mas que pode ser algo mais. E eu realmente, como eu estudei com o Alex, o Alex, amigo da faculdade, e ele é 3 anos mais novo que eu, então eu também tinha um pouco de preconceito com relação à idade. Mas na hora me veio ele na cabeça, assim, sabe? Falei, eu acho que eu tenho que dar uma chance. E como a Mari foi um processo de florescimento do amor, assim, porque as pessoas às vezes acham, né, amor à primeira vista, aquela paixão arrebatadora. Assim, o meu foi uma construção, sabe? De ver que a gente dava match em várias coisas, a gente tinha várias coisas que a gente gostava. Ele, né, da minha listinha, se conectava. Gente, eu tinha um negócio que eu não saía com filho único. Meu, a Raquel, Porque eu sou filha única, gente. E eu tinha um preconceito, assim, eu não vou ter sobrinhos. Não, é engraçado. E eu amo crianças. Como assim? A Raquel sempre, né, falava com a gente, eu nem lembro se era e-mail, era, né, tão antigo, mas eu lembro que a Raquel falava, gente, então vou sair, sei lá, fulano de tal, mas assim, descobri que ele é filho único. Não, eu lembro. Cara, vou nem sair da cama, não vou nem me então. Eu falei, Raquel, pelo amor de Deus. Não dá. Não, tipo assim, era um requisito real. Era real. Como você chama? Fulano. E posso falar, quantos difícil irmãos? conhecer filho único. É difícil, mas eu conheci. Então, isso que eu não conheço. Eu conheço uma pessoa. Quantos irmãos você tem? Eu sou filho único. Não dá, não. Cara, acabou ali, ó. Quase que ligava. Me liga aqui, rapidinho, só pra eu... Juro, cara, eu achava isso muito engraçado, né, Raquel? Muito bom. E foi realmente um processo de amadurecimento, de um trabalhar na vida do Alex e na minha vida também, né? Porque às vezes também... Não existe um padrão, sabe? Deus, ele faz assim... Eu já vi inúmeras histórias diferentes e é muito lindo. Eu não estava pronta, nem o Alex. Ambos estavam imaturos e com coisas ainda para tratar e para trabalhar em nós, separados e como casal. Mas a gente, assim... Primeira conexão, primeiro passo. Vamos obedecer. Vamos obedecer de nos mantermos santos, em santidade. Vamos obedecer de permanecer, de buscar uma igreja, de buscar pessoas saudáveis para acompanhar a gente. Então, assim, a gente foi mudando, assim, sabe? O primeiro ano foi bem difícil, eu lembro pra gente. Assim, foi bem de altos e baixos. Acho que eu vou terminar, sabe? Eu lembro até que falei pra uma amiga minha, falei, eu acho que eu vou terminar. Ela, Raquel, não termina não, vocês têm tudo a ver, dá pra gente... Sim, ela me aconselhou tanto. A gente que vê de fora, sabe, né, que tem tudo a ver vocês dois.
E sempre orando, sempre buscando a vontade de Deus, assim. E foi, assim, e hoje é história pra contar, 7 anos de casamento. E quando você teve a certeza que era ele, amiga? Ai, Carol... Pra casar, que é um passo, né? É. Você sair de um namoro e falar, agora eu vou casar. Eu vi muito, eu orava muito por maturidade, sabe? Sim. E eu via muito isso no Alex, assim, ele é um homem muito corajoso e muito ousado. Sem, assim, na família ele foi o pioneiro em tudo. Ele foi o primeiro a entrar na faculdade, a se formar, ele foi o primeiro a fazer intercâmbio, ele foi o primeiro a se casar. Nós somos o primeiro a ter filhos, assim, ele é muito pioneiro nisso. E eu vi ele buscar isso, buscar Deus, buscar essa maturidade, sabe? Buscar Convicto do que ele queria. convicto do que ele queria. Te passava segurança. Propósito, alinhamento de propósito do casal mesmo, assim, sabe? Claro que tem muitos sonhos ainda, que são sonhos meus, sonhos deles, mas tem os sonhos que você vai construindo juntos ali, sabe? Aí, meu pedido de casamento, eu tava até compartilhando. Eu não tinha grandes... Assim, eu nunca fui aquela pessoa, nossa, eu vou ser pedido em casamento, né? Num restaurante legal, numa viagem. Gente, meu pedido de casamento foi subindo a serra do Guarujá até São Paulo. Você quer casar? No meio Então vamos da- casar, eu sou Alex. Quer casar? Não, foi uma conversa, Carol. A gente tava subindo... Surfista, né? Surfista, E o gente. anel, amiga, tá esperando até Esperando até hoje, Alex, Não Alex. é a única, minha Depois cunhada dessa- também, meu irmão nunca... Gente, subir na serra, a gente... Sabe? Seu irmão De Sara? pedir anel, Sério? é. Não, e eu lembro que eu falei assim no carro, porque eu fiquei tão desacreditada. Falei, não, se você quiser realmente casar comigo, você vai ter que ligar pro meu pai. Na hora ele ligou pro meu... Até meu pai não acreditou. Não acredito. Meu pai, não, eu abençoo. O pai também não ia perder a oportunidade. Por telefone. Subindo a Não, ele serra. tava subindo a serra, ele virou pra você e quer casar comigo? Foi assim? Foi uma conversa e tal. Ele, quer casar comigo? Vamos casar? Aí eu, você tá de brincando? Eu achei que não. Porque, gente, ele não. E aí nós chegamos, né? Eu fui pra casa da minha sogra e tava meus cunhados, todo mundo lá. Não, antes Aí você me ligou. Eu te liguei? Você falou, Marcela, tô noiva. Eu, oi? É. Sinal tá caindo, eu tô na serra. Eu não tô noiva. Não, aí foi, todo mundo assim, em choque, né? Mas como assim? A gente com roupa, tava na Não foi praia. nada especial. Mas é assim. legal, é autêntico também. Não, né? é o Alex. É a Cada cara um, do é Alex. isso. Mas você como é tem que foi o seu pedido, amiga? O meu Não, da pedido Marcela foi, todo um contexto. O da Marcela foi um pedido. A gente foi viajar, a gente foi pro Bonete. Na época, tava o lance da pandemia, né? E eu tava louca querendo viajar, queria sair um pouco dessa coisa de pandemia. Aí eu lembro que eu tinha visto uma promoção muito louca nesse Bonete. A Raquel tinha me falado que já tinha visto essa porra. A Raquel sempre me ajudando. Me mostrando as coisas. Você tá fadinha. casada é... A Anja. Raquel. Com certeza. Ela, essa pousada é muito legal, não sei o quê. Aí eu lembro que eu comprei pra dar de presente de aniversário pra ele. E aí, na pandemia, ele... Vamos. Aí a gente foi. Aí nessa pousada ele me pediu em casamento, mas foi muito lindo. Porque ele comprou o anel, ele se preocupou com o anel. E aí ele se preocupou com o jantar. Tipo, a gente foi no jantar de velas. E aí eu tava lá de boa, assim, né, jantando. Aí ele começou a falar, cara, eu te acho assim, assim, assado. Você assim, assim, assim. Ele começou a falar um monte de coisa Fez uma sobre mim. declaração. Ele falou assim, você quer casar comigo? Eu assim, ó. Aí ele vem com o anel assim, ai, foi muito fofo. Foi fofo, eu amei. Foi bem... E todo mundo sabia já. Entendi. Todo mundo Só pra ela era só pra- surpresa. Ele só vinha pra ela preparando. surpresa. Como é Que fofo. interessante isso, né? Nós mulheres, a gente fica idealizando o pedido, mas às vezes é muito mais sobre a personalidade do homem que vai pedir do que sobre como a gente idealizou de ser. É muito, eu ouvindo assim, foi a personalidade do Alex, foi a personalidade do Maurício. E o Thales também, ele quis fazer recluso, sem ninguém. Mari, já pensaria, não, vai ter um fotógrafo escondido fazendo não sei. Ele quis ter um momento dele comigo e os pedalinhos, porque eu olhei do lado, tinha os patinhos no lago, mas ele foi tão fofo, ele pegou um restaurante alemão, parecia que a gente tava na Finlândia, assim, que tinha um deck, assim, o lago, os pedalinhos. Então, sei lá, eu parei pra pensar nisso, assim, é muito interessante, né? Às vezes a gente, como mulher, a gente quer determinar tantas coisas, a gente não dá liberdade pro homem expressar da maneira que ele quer expressar também, né? E porque por detrás daquela expressão existe
algo atrelado à personalidade Sim, dele, né? sim. Então, autenticidade, É. né? É, Detalhe. se é uma pessoa que dá muito valor a isso, ia ficar muito chateada. Já ia ter um spoiler do que ia ser a vida dela ali Raquel, também, até né? com Mas então, é certeza. importante a gente saber Sim. o que eu não... Você é uma mulher mais romântica, mais sensível, Sim. né? Óbvio Sim. que ao decorrer da relação, a gente vai sempre... o amor é em você entender a sua linguagem Exato. de amor Exato. e você se Isso. esforçar em... Aquela pessoa entendeu a Exato. linguagem, né? Sim. E, óbvio, isso aí é combustível para qualquer relação. Mas é interessante isso, né? Parei pra pensar, gente, os pedidos foram baseados Ô, nas... Alex, mas você pode compensar nos 10 anos de Concordo, casado, hein? Tô concordo. achando. Sempre existe um momento de redenção, galera. Amém, amém, receba. Olha, fica a receba. dica, meu amigo. Gostei da intimação. E algo comigo, assim, no que vocês falam, o gancho vulnerabilidade é algo. Quando que foi que ninguém me perguntou, tô falando, tá? Quando que você viu que era, assim, pra mim, eu também, já várias vezes a gente já tava saindo, eu ficava brincando assim. Tá, pode, tá tudo bem, pode. Esse é um assim, momento o bom. Thales, É que a ele Mari é logística também, né? É, A Mari exato, tem todo o contexto, logística. Mari logística. Mas assim, eu ficava assim, nossa, mano, e aí e tal, né? Mas eu lembro que eu já tava começando a querer ficar chateadinha, né? Tipo, e aí, tal, não sei o quê. Porque ele começou a namorar comigo falando que já Sim, em casamento, Aham. né? E quanto tempo vocês namoraram, amiga, até ele te pedir em casamento? Foi Chegou um ano? Chegou um ano? Putz, agora eu não lembro agora, mas acho que sim. Um ano e 4 meses. Eu lembro que Um ano e 4 eu meses. acho que chegou a ser um ano. Foi. E aí, mas eu lembro que a virada pra gente foi uma conversa. E olha a importância da gente estar conectado e incluir o Senhor Jesus nos nossos relacionamentos, sabe? E não só baseado nos nossos traumas, nos nossos sentimentos. Mas eu lembro que eu ia começar uma conversa com ele falando uma chateação, né? Tipo, por que você... Eu lembro que eu fui falar e o Espírito Santo literalmente colocou outra coisa na minha boca. Saiu outra coisa. E eu perguntei pra ele, e sobre isso? E aí ele, desabou a chorar. Porque era o Espírito Santo falando ali, dando uma oportunidade da gente rasgar nosso coração. E foi uma conversa divisor de águas, literalmente, onde ele rasgou um monte de coisa, falou inseguranças, medos, como homem, né? E eu falei todas as coisas. Então, assim, a partir daquele momento, a partir do momento de vulnerabilidade, de verdade, de contar, né, sabe? É isso aqui. Foi que Deus, em 4 meses, fez um milagre. E a gente casou, assim, é um milagre. Isso aí é outra história, assim. Sim. Foi Muito lindo seu lindo. casamento, Como deu tudo inclusive, certo, de como as coisas aconteceram. Então... Vocês consideram casar mais tarde um ponto positivo? Casar mais cedo, mais tarde? Como que vocês veem essa com questão? certeza. eu não mais tarde. sei. Sinceramente, eu acho que os dois lados têm seus pontos positivos e negativos. A Ju Se casou eu- muito cedo, muito então você cedo. acompanhou isso também. Então, exato. Mas são histórias. Eu acho que são sobre histórias individuais, entende? É verdade. Também Desde- processo de cada um, né? Se eu casasse nova, não ia dar bom. Tipo Não ia assim, dar bom. eu lembro de uma vez que a gente fazia muitas vigílias em casa quando a gente era novo, adolescente. Você chegou aí em algumas, Cheguei. né? Eu lembro de uma mulher vir pra mim e falar assim: você nunca compare a sua história com dos seus irmãos, porque na sua vida tudo vai ser diferente. Caramba. E eu lembro dela fazer um adendo assim pra adolescente ali que me pegou, né? Que ela Sim. falou assim: você é a filha do meio, os do meio se identificam aí, complexadinhos. Não mais, curados no nome de Jesus. Mas eu lembro dela falar assim: você é a do meio. Lembra, o recheio da bolacha é o mais gostoso. Essa história vai ser recheada e tal. E isso me carregou por muitos anos, porque eu lembrava dessa palavra. Verdade, porque meu irmão casou com 21 anos. Porra, meu irmão casou casou cedo. com Nossa, uma eu vi coisa estrela, muito com a cedo. finlandesa lá do outro lado do mundo, com Sim. 21 Foi anos. cedo mesmo. Nossa, A minha eu lembrava irmã que era com tão 20 cedo. e pouquinhos também. Sim. Aham. A minha vida foi a única que foi completamente diferente, Aham. né? Mas a importância de você se ver como um indivíduo e que você tem uma história individual com o Senhor, porque ao mesmo tempo que ela casou, ela teve filho cedo, Sim. ela teve... E são coisas positivas, Sim, entendeu? sim, com certeza. Ela, né, tem várias coisas que são positivas nesse sentido. Proteção, cuidado, a própria palavra diz que o casamento é proteção, Sim. né? Mas também, por outro lado, eu vivi coisas que ela nunca viveu, né? Eu fui Exato. para milhares de países pela graça de Deus, através de milagre, fiz missões, viajei, curti muito amigos, fiz muitas coisas, estudei, fiz tudo que eu queria fazer, eu fiz, sabe? Então, assim, se você me perguntar o que é melhor, eu acredito que existem pontos positivos e negativos nas duas histórias. Eu acho que é sobre
qual é a sua história, que o Sim. Senhor tá desenhando pra sua vida e você buscar isso no Senhor. É, você discernir com muita sabedoria, né? Porque, assim, 18, 19 anos... É muito cedo. É muito cedo. assim. Aí eu não tô nem entrando nesse mérito. Sim, tipo, Então, que a gente vê, né, casamentos acontecendo nessa Forçados, idade. não E é muita. Até neurologicamente falando, né, eu tava Carol? falando que existe uma questão de casar muito cedo que você ainda não... Nem seu cérebro terminou de formar, não, né? aí realmente, E a nesse gente nível- fala que hoje o cérebro do adolescente, antigamente formava aos 18 anos, hoje está se formando aos 27, 28. What? Que é exatamente a parte Tem. de tomada de decisão, de juízo, de formação de partes importantes do teu cérebro que vai fazer você o cérebro adulto, né? Então, eu já acompanhei alguns casos, assim, de pessoas que casam muito cedo e vão mudando completamente ao Não, longo dos anos. E por isso que eu falo pro pessoal, às vezes tá muito cedo, espera mais um pouco, sabe? É. Porque quando tá muito cedo, você nem sabe direito quem você é, o que você quer da sua vida. Não, nesse ponto eu tenho que concordar. Se você vai casar muito cedo, eu acho que tem que ser uma história muito específica. Uma pessoas- palavra de eu acho. Deus. Não, e pessoas muito... que têm uma base maturidade. Já tem uma maturidade. espiritual, base familiar. Porque o tudo isso problema é a conta. pessoa Conta, querer viver conta. uma fase depois de Porque casado tem muitas... que não viveu. E se você não tem uma estrutura que seja de background, de pessoas, de família mesmo, pra estar ali, você pode ser que... Exatamente, você E eu não... já vi casos de não pessoas suporta. também que estão em famílias desestruturadas, que vem o casamento com uma solução pra sair Sim, de é isso que eu ia falar, casa. tem que Sim. tomar cuidado também. Vou A casar intenção, porque, né? por causa de X, de um problema X. Porque é uma ou, enfim. decisão muito séria Muito séria. pra você tomar numa fase de vida tão cedo. Porque o que eu vejo assim? É muito sério. Vou falar. Profissão você troca se você quiser. Tem muitas decisões que você toma que você troca. Agora, 2 decisões que são, assim, eternas pra sua vida, que você tomou, vai ser pra sempre. Você tem que ter muita consciência do momento que você vai ter. É casamento e filho. verdade. Não, eu ia Casamento falar e isso. filho. Eu É ia verdade. falar isso. São porque, duas meu, coisas que são compromissos eternos. Você tem que ter muita certeza do Muita. momento que você vai entrar nessa fase. As pessoas, às vezes, romantizam, idealizam muito. Não tem O noção do que é casamento. e a não tem maternidade noção. também. Também. E daí também. acaba entrando muito despreparado Concordo. pra uma decisão que é muito séria. Muito Sim, sério. sim. Muito séria, muito Exato. séria. Eu vi esses dias um podcast, a Michelle Obama até estava falando sobre isso, que a gente está vendo uma geração que as pessoas buscam uma felicidade contínua. Então, os jovens não sabem lidar com frustração. Não sabem lidar, não deu certo esse emprego, não deu certo, eu mudei de faculdade. Porque tudo hoje é troca, Porque tudo fast troca food, e Instagram, também Instagram, você tá ali, né, Instagram, passando. exatamente. Assim, eles acham que a felicidade contínua é o objetivo da vida, quando não é. Ela mesma falou, assim, o objetivo da vida é servir ao próximo. Ela falou. Então, assim, até o mundo, de certa forma, enxerga isso, ou os coaches, assim, você não vai casar, vou casar para ser feliz. Não, querido. Não. Você vai casar para já fazer... não entendeu nada. Você não entendeu. Você vai casar para fazer o outro feliz e você não vai ser feliz 100% no seu casamento. Eu acho Ninguém que- é feliz 100% na vida o tempo todo. Mas a gente encontrar esse lugar de equilíbrio, satisfação em Jesus, não é em nós. Não é em nós, assim... A nossa realização tem que estar em Jesus. Né? A nossa raiz, a nossa base familiar, as nossas Eu acho que, expectativas. E eu acho que é muito difícil pra quem já é casado. Eu, quando era solteira, por exemplo, as pessoas me falavam que ser casado não era fácil. Uhum. Só que você não entende até você É viver. verdade. Então, as pessoas que estão solteiras, mesmo você que tá esperando há bastante tempo, que eu sei que é difícil, verdade. eu sei que é É difícil, verdade. mas a gente só tem a noção do que é um casamento, do que é um compromisso, uma aliança dessa seriedade depois que você Nesse tá nela. nível. É verdade. Depois que você tá Com nela. certeza. A gente não tem essa noção enquanto a gente tá Não escolhendo, tem. enquanto Não a gente tá tem. solteiro. A gente não tem. E eu falo assim, às vezes parece que a gente tá esperando muito, mas se for pensar, a gente casou na faixa dos Sim. 30, a gente vai ver até os 80, você vai Sim. passar a maior parte da sua vida casada. Sim, sim. Uhum. E menor parte da sua vida sozinha. Não, e por isso que eu ia até falar isso aqui, deixa, porque que a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Eu, por exemplo, casei relativamente mais velha. Uhum. Pra mim foi perfeito, porque assim, eu atingi uma maturidade que eu precisava, né? Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais madura com a maternidade, então nem se fala. Você tava num lugar pronta pra Tava casar. pronta, enfim, óbvio que a gente nunca tá pronta, sempre né, tá num processo, mas eu me vejo uma mulher madura quando eu casei, Uhum. né, com portas fechadas, coisas vividas. Eu não casei, tipo assim, eu gostaria, sei lá, até intercâmbio, já fiz,
eu Você casei, viveu o que você tinha pra vivei o que eu viver. tinha que, né, ter vivido. E nesse processo da espera, até antes do Maurício, tudo, a gente tava conversando. Cara, eu tinha amigas. É isso. Quando eu voltei de Orlando, né, me senti muito sozinha, deslocada, 6 anos fora do país, não sabia nada. Então, eu me cerquei de pessoas que oravam comigo, estavam na mesma situação comigo. Porque assim, ó, a Raquel falou, cara, muita você vai diferença. se Você juntar estar com com pessoas pessoas que estão que na vai pra mesma balada, fase. que quer pegar todo mundo. É, que tá É fazendo- difícil. A o espera já é nosso próximo difícil, né? ponto aqui, as lições que nós aprendemos antes desse processo. Amizades e conselhos, é o que você tá falando. É isso. Má. Então, assim, comecei a ter amizade com pessoas maravilhosas, hoje que são amigas minhas. Mariana é uma delas. Hoje são amigas minhas até hoje, que me ajudaram muito nesse processo, sabe? Quando você tá triste, não, vou aí, vamos assistir um filme, vamos orar. Sim. Né? Óbvio que pessoas também solteiras, mas que estão na espera também com você. E estão Mesmo torcendo objetivo, com o mesmo correr na objetivo, mesma né? corrida. Então, isso é muito, muito, Muito importante. É a essencial. importância da comunidade, da igreja, né, que a Sim. gente fala. Com certeza, com certeza. Dos- Não é fácil esperar, óbvio, né? Não sei, daqui a pouco todas as amigas já estão casando, tipo a Mari, casou com um monte de gente. Mas tava lá esperando. Gente, eu com nunca fé, fui esperança, feliz. enfim. Exato, É eu também não. porque a felicidade é uma outra pessoa, coisa. né? Como você disse. a Não felicidade- pare a sua vida, né? Sim. Não precisa parar a sua vida, né? Igual o Maurício ficou 1 ano e meio. Eu não parei minha vida. Sim, você Eu continuou. viajava Saía com as meninas, amigas. fazia coisa em casa. Tocava sua eu tocava vida. minha vida, Coisas né? que hoje, sendo mãe, a gente sabe que a gente não tem tempo. Não tem. Cara, é o tempo de você estudar mesmo. Exato. É o tempo de você... Eu acho que isso, eu acho que Investir em qualquer você. coisa, liberdade. Cara, invista em você. Hoje eu tenho que pensar se eu consigo ir no banheiro. Exatamente. Gente, é esse nível, as mães sabem. sim. Não, eu Parece lembro. um tempo difícil, mas é um tempo muito precioso que muito nunca mais precioso. volta. Nunca Mais Não, volta. E eu lembro nunca que mais antes de casar, a Raquel chegou e falou assim, Má, e ela já era casada, né? Acho que, sei lá, 2 anos, não lembro. Aí ela falou assim, Má, cara, pega 1 semana pra você. Tipo, vai no melhor restaurante que você come, tipo, né, toma um chá. Faz 1 semana, tipo, dates com você. Aham. Porque isso vai passar. Casamento, né, é uma É outra diferente, fase. é Você outra não fase. tem essa Eu falo independência. Assim, Deus fez o plano perfeito, né? Porque, tipo assim, a aliança é algo eterno. Pra quem entende o que Sim, de fato, o que é o, que é o casamento, o que é Aham. a aliança eterna, né? Que não existe quebra, né? Esse é o entendimento do cristão, que é a representação do amor dele pela igreja, Sim. né? Ele não vai quebrar o amor, Sim. a aliança, a palavra que ele liberou sobre nós, né? Então, é esse nível. Então, a gente caminha pro casamento nessa consciência, Sim, né? Eu falo, Deus, ele fez o plano perfeito, porque assim, vai botar 2 pessoas ali, não tem pra onde correr. Exato. É igual a Raquel falou, que o tio dela Porque, falou. gente, Meu tio não falou tem isso como pra mim. você não ser trabalhado no casamento. Não tem como. Não Meu tem tio como. falou. Ou trabalho ou trabalho. Você não É. esconde, não tem como se esconder, suas piores defeitos vão Estão ser ali, revelados. é. É como, literalmente, a pessoa é um espelho, né? É. O relacionamento, o casamento é um espelho. É, Então, é um assim, literalmente, não tem pra onde você correr. Exatamente. Então, você vai Quando- ser trabalhado. Quando eu fui casar, meu tio foi um dos nossos conselheiros, meu tio é pastor, né? E ele falou assim: pensa como o casamento, você vai entrar num quarto fechado, sem portas e janelas, não tem pra onde fugir. Porque se você pensar que existe uma possibilidade, você vai se divorciar. É. Porque é o caminho mais fácil. Exato. Então, assim, vocês vão ter que se resolver. Mas vocês cê- vão ter que sentar, conversar, vocês vão ter que reaver, vocês vão ter que reavaliar, vocês vão ter que. Enfim, dar vai um ter jeito. que dar um jeito. Porque E- é uma aliança diante de Deus, é um plano de Deus. Assim, nós estamos falando também do. Né, existe casamentos que, infelizmente, os homens não representam o que Jesus Sim, é pela sim. igreja. Batem, são violentos. Não, esse Já não é tá nem outro entrando tipo, tá, nesse gente? lugar. A gente Aham. até pode falar um dia de relacionamentos tóxicos. Mas no caso dos casamentos, padrões saudáveis, né? Sim. E Não é lindo, existe e opção é do belo, divórcio. porque você não tem como você fugir, mas você tá nesse lugar de completamente vulnerável, mas completamente enxergado e amado. né? Exatamente. Porque uma pessoa tá ali com você até o fim. Por isso Deus Parceria, preparou né? o sexo pra esse lugar. Sim. Porque é ali, aquela É um lugar segurança, seguro, eterno. Você é meu, eu sou seu pra sempre, entendeu? Não importa o que aconteça. Então, Sim. nesse lugar existe essa troca, essa união de 2 carnes sendo Eu uma. falo que forte. a composição da família terrena, ela é um reflexo do céu na terra. É muito. Então é o relacionamento de Cristo com a igreja, é a aliança eterna, é o amor que cura,
que fica ali independente do que Não importa aconteça. o que aconteça. Essa aliança, né, que Cristo nos ensina, e a gente vive isso na Terra porque a gente vive um pouco do céu quando a gente vive família. muito lindo. Isso é forte. Com suas lutas e com suas belezas, né? É isso, exato. Mas a gente vive o amor sacrificial, que é algo que Cristo entregou por nós. Então, eu acho isso muito forte. E eu acho que o casamento carrega essa beleza, mas é algo muito sério. E eu acho que muda muito a nossa vida. Então, você que tá solteira, né? Aproveita seu tempo só também, muito, né? gente. Vai eu orar. vejo, e eu vejo muitas sair, meninas vai também fazer que isso, vai começam a viajar. namorar, demora muito pra namorar, aí a vida vira o namorado, né? É. Sim. E deixa também de aproveitar aquele último tempo com as amigas, com a família. Lembrei, eu tinha uma amiga, cada namorado, ela se incorporava no namorado. Tipo assim, o cara era cowboy, pronto. Vivia em virou rodeio, cowboy. virou cowboy. Aí do De nada, filme. roqueira. Roqueira. É. O cara era roqueiro, Heavy não sei o que metal. lá. Heavy metal. Ela se adequava à personalidade do cara. Isso não dá. Falei assim, gente, qual é a Dependência sua emocional, né? identidade? Exato. O que você gosta de fazer? Porque assim, né? É. Fica assim... Que eu acho que essa fase tem que ser aproveitada, mesmo enquanto você tá namorando. É uma fase muito especial ainda, que nunca mais vai ter de volta. Então, eu acho Então, por isso que cabe essa maturidade. Vai casar? É outra fase. É outra Esquece o passado. Ou esquece, né? Aham. Às vezes não vai ter e tudo bem. Porque Por isso você está que é numa bom, nova fase, né? E é isso também. Eu acho importante trazer para outro lado. Se Deus tem para você um casamento cedo, amém Ok, também. A história do meu irmão. Sofreram muito no começo. Porque você vai sofrer coisas de, tipo assim, você vai crescer junto. Você vai... Mas, assim, Deus tinha um propósito de nações ali. Deus Ali começou... Né? muito Então, assim, específico. para nós que somos cristãos, eu acho que é entender isso mesmo. Sim. Ter essa maturidade de, tipo assim, de entender quem somos, né? De saber o que é de fato o casamento, né? De que não é uma brincadeira, não é um... Enfim. É, tá de tempo. Já estouramos, né? Beleza. É isso. Gente, bate bola. Jogo rápido aqui pra gente encerrar então, hein? Nunca mais aceitem um date. Eu sei que a gente já faz tempo, né? Conselho pra solteiras. É, pra solteiras. Se Red vocês flag. Não deixa, não divide conta. Ele tem que pagar. Tudo bem? aí. E ele tem que buscar você Mas na sempre, sua casa. 100%, amigo. Olha, Às vezes- existe casos e casos, tudo bem, às vezes o cara não tem dinheiro, Primeiro aí vocês encontro, conversam. primeiro Mas, cara, o encontro, primeiro. encontro. Primeiro encontro. Certeza. É assim, Primeiro primeiro encontro. Primeiro encontro, com certeza. E assim, busca na tua casa, seja cavalheiro, Não, sim. né? É. Toda mulher gosta. Não adianta Sim. falar que não Nem gosta. que vai lá de metrô Gosta. buscar e Gosta, fazer o gosta, rolê gosta, junto, gosta. vai acompanhar na volta. É. Sim. E faça igual, seja intencional. Pô, vou comprar sua passagem, mesmo que não deu certo, mas já mostrou a intencionalidade dele ali, né? Exatamente, Isso aí. Já mostrou exatamente. que... E o que a gente colocou aqui? O maior date fail da vida. Vocês têm alguma história? Vocês consideram o maior... Vai estar todo mundo olhando pra minha cara. Muito boa. É uma história muito boa, gente. Gente, não, sério. Eu vou contar muito rápido. Tá bom, foi super fail. Não super fail, mas sei lá, pra mim foi. Eu tava num date de website lá nos Estados Unidos e tal. Tudo bem, fui me encontrar com esse cara. Cristão, né, amiga? Não era um cristão, Tinder da gente, vida. Por favor, não. Normal. E aí, eu falei, pô, vamos sempre no lugar público e tal. Tinha toda essa precaução, tudo. Aí, tá, vamos. Aí a gente foi no Starbucks, eu lembro que era aberto, assim, pra tomar um café. E ele chegou, ele era quem ele era mesmo, bonitinho, tudo, né? Porque às vezes você... Né, dá errado Cuidado aí. com isso daí, gente. E aí, a gente foi tomar o café e eu lembro que tava em Orlando, tava meio calor e ele tava de blusa de frio. Eu não tava entendendo direito. Falei, não, sei lá, será que ele tem tatuagem? Sei lá. Aí ele sentou na mesa e a gente foi conversar e ele colocou... Aí ele colocou o braço dele, era um... Gancho. Capitão Gancho ali. Tinha um gancho, gente. Ele não tinha um braço, tudo bem, né? Não tem problema, não é questão do... Mas era muito, tipo, Capitão Gancho. E eu achei muito estranho. E coitado, mas ele poderia ter falado, né? Ó, eu não tenho um braço, eu tenho um gancho. Com aquela situação meio... Ficou O meio problema louco. foi o gancho. Né? Foi- E ele colocou na mesa. E eu poderia ter ficado assim, né? No primeiro date. Já que não quer falar, né? Gente. Depois fala, né? Eu Mas, já gente, fui é isso. confundida com uma pessoa de uma família muito multimilionária aqui em São Paulo, que a pessoa achou que o meu sobrenome tinha a ver. Ah, não. E, Fui foi... a minha amiga. e a pessoa foi por causa disso? Sim, ela achou que eu era de uma família multimilionária. você tá e de depois que descobriu que não era, eu não quis sou mais. dessa família. Nossa, que bacana. Então,
Gente, existe homem interesseiro, viu, gente? Que horror. Existe homem Que interesseiro aí, ó. horror. Agora eu tenho um date feio. A primeira vez que eu saí com meu primeiro namorado, a gente foi no TGI Fridays aqui em Santa Amaro, em São Paulo. Quem conhece, acho que lembra. Tinha uma escadaria de madeira, assim, ó. Sexta-feira, lá embaixo, lotado de gente na espera. Aí a gente jantou, tudo, foi super legal, eu já meio nervosa. Ele falou assim, gente, eu vou ali ao banheiro, você quer ir descendo? A gente se encontra lá embaixo, né? Literalmente. Tá, aí... Meu Deus, Eu tava amiga. de salto de madeira também. Nossa, E o negócio é lembra essa salto aquela de madeira madeira? escorregadia. Eu virei o pé no começo da escada e eu saí rolando escada abaixo. E eu escutava as pessoas lá embaixo gritando, tipo... "Ah!" E eu tentava me segurar e não conseguia. E eu continuava Ó os sinais, ó os rolando. sinais. Esse é feio, hein? Feio Quando mesmo. eu caí lá embaixo, assim, ó, eu só vi um monte de gente em cima de mim. Moça, você tá bem? E aí ele desceu bem nessa hora. Ele, meu Deus, o que aconteceu? Cara, ele teve que me carregar no colo, escadas, Machucou quando chegou em real? casa. Torci meu pé, fiquei 6 meses sem andar. Nossa, Carol. Uma amiga Rompi nossa, meu ligamento. Marifete já diria, ó, os sinais. Ó, será? Sinal de que não. E não deu certo, viu? Já era um sinal mesmo. Nossa, era um sinalzão. Próximo, que é? Red flag. Próximo. Qual conselho de espera vocês já deram e agora se arrependem? Não sei. Nossa, Eu não sei também, eu não sei. É. Vamos pular pra Vamos, última. Pula. Qual foi a coisa mais brega fofa que seu marido já fez? Então, eu não acho brega. É fofo. O Maurício, ele escreve cartinhas, eu não acho é brega, fofo. mas Mas brega, gente. Não é brega. É legal isso. Então, não é brega, é isso que eu tô Não é. falando. Eu não tô tipo, lembrando, mas acho que teve uma engraçadinha, amor. Acho que um dia que a gente brigou, não sei o que foi. Aí coitado, ele quis fazer alguma coisa, mas ele tinha escrito uma carta, só que ele comprou vários docinhos, nada a ver. Colocou numa sacola e acho que só foi os docinhos. Não foi a carta. O que esses docinhos? Tipo, eu não sei se tinha carta. Talvez até tinha carta, mas tinha uma sacola com doces. Falou, deixa eu ver se eu pego ela pelo doce, né? Pelos docinhos. Mas foi engraçado. Um sacola com os docinhos. Mano, o que esses docinhos? muito Bonitinho, assim. Você Ele tem uma história boa Tem, também, né, no Kel? começo do namoro, o Alex nunca tinha namorado, assim, só um namoro de adolescência, né? Sério, tal, mais maduro. E a minha sogra, ela compra, quando ela vai viajar, ela gosta de comprar bastante coisas, né? Presentes, ela compra pra elas, ela deixa meio que um estoque na casa dela e tal. E o Alex, né, acho que ele generalizou. Toda mulher gosta de presente. That's okay, né? Objetivo, né? Pessoa objetiva. Então era alguma data especial, ele ia lá no shopping da minha sogra, na lojinha, pegar algum presente pra mim. Então, assim, bolsas que não tinham nada a ver comigo, roupas, nada a ver Isso é comigo. muito bom. Daqui a pouco ele aparecia com 5 pares de Gente. Aí eu cheguei e falei, então, né? Não tem nada a ver comigo, né? Eu sei que você está pegando da lojinha da sua mãe. Se você puder, o próximo presente, ir no shopping e escolher algo para mim, E aí, especificamente. ele ficou sem graça, Ficou amiga? super sem graça. Ficou, né? Super, hoje eu Aí te ele dar deu um vários colarzinho presentes. lindo, Não, foi? ele me deu um Ah. anel É. lindo que realmente tinha Era tudo a sua ver com cara. era minha É, eu cara, amei, tal. gente. Ai, Mas gente. também, gente, Coisa falta de de- maturidade também. Não, eu tenho um brega fofo do Rafa também. Vou te mandar, Vitão. Você bota na edição. Quando a gente tinha 16 anos, ele era surfistinha também. Ele tinha aquele cabelinho assim. Aí ele tinha uma foto fazendo assim. E eu tinha uma foto fazendo assim também. Em algum momento da vida. Ele fez uma montagem. Eu assim e ele assim. Ondas formando um coração. Isso é brega. Isso realmente. Isso realmente é um mostrar, tem fofo que mostrar. brega. Gente, e aí ele montou de background do computador dele. Era várias dessas fotos, assim, ó. Das duas ondas Nossa, fazendo é coração. muito época de e eu em PC, cima né? da onda, Nossa, assim. amiga, isso é muito Era época de MSN. Aí ele me Sabe? mostrou todo feliz. Ele, olha aqui o que eu fiz no meu computador. É, a Carol já toda da artes, né? Então. Que lindo! Legal, hein? Ô, gente, mas é um brega fofo, velho. Não, brega fofo, Hoje eu total. olho, eu acho bonitinho, mas depois você põe, Vitor, a foto, eu vou te mandar. Brega É, fofo, muito bom, gente. E é isso, gente. Eu acho que a gente pode só dar uma rodada de uma palavra final para as meninas que estão nesse tempo de espera. O que vocês podem dizer para elas, as duas convidadas? Eu acho que é tudo isso que a gente falou, né? Aproveita o tempo que você tá solteira. E assim, pra mim, tudo que a Mari falava pra mim quando a gente era solteira me alimentava muito, assim. Então é assim, você precisa ser feliz em Jesus. Sabe? Não é um casamento que vai te fazer feliz, não é um filho que vai te fazer feliz, não é o seu marido que vai te fazer feliz. Cara, é Jesus. Sim. Porque você entrando num relacionamento assim,
não tem como dar erro. É verdade. Porque você é altos e baixos o dia inteiro, toda hora, ainda mais quando você é mãe, maternidade, enfim. Então eu acho que você precisa ser feliz em Jesus, inteira nele. E o resto é só acrescentar, né? Copia e cola. É verdade. Não é um jargão, não é uma ideologia, não é. É uma verdade. Jesus é uma pessoa e ele quer se relacionar. E existe esse lugar onde nós entendemos que ele é o nosso alimento, né? Ele é suficiente. Jesus é suficiente para trazer sentido para a vida, para trazer alegria, para trazer plenitude, para trazer paz em meio à depressão, para trazer consolo. Ele é o Deus Emanuel, aquele que está perto de nós, que caminha conosco. Então, de verdade, assim, espera do quê, né? Na verdade, a gente tem que viver a vida, não ficar esperando. Viva a vida que o Senhor designou para você hoje. Até mesmo porque a gente não sabe do dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Qual é a porção que Cristo tem para sua vida hoje? Porque é isso que você tem. Olha, eu vou acrescentar aqui que eu ouvi esses dias um pastor falando: guarde o seu coração. Sabe, a Bíblia nos ensina, tem um versículo sobre isso, né? Guarde o seu coração. Isso é muito verdade. Então, assim, meninas, não se envolvam emocionalmente com vários caras, sabe? Não se entreguem, né? Emocionalmente, fisicamente. Vocês não são experiência de ninguém, Sim. de nenhum isso. homem. Então, guarde o seu coração, assim. Você é preciosa, você é filha de Deus. Se você souber a sua importância, a sua identidade, como você Gasta é uma tempo pérola nisso, preciosa. né, Gasta amiga? tempo nisso, Gasta tempo sabe? buscando Conhecendo quem entender, você lendo é. coisas, né, amiga? Exato. Então, assim, se guarde emocionalmente, fisicamente falando. Sim. Faça atividades físicas, tenha uma vida, um estilo de vida saudável, assim, sabe? Eu daria esse conselho, assim. Muito verdade. E tenha boas amizades, Tenha boas né? amizades. Exatamente. Fica tudo mais leve. Eu ia acrescentar com isso. Esse tempo é muito importante, as pessoas que você anda, os lugares que você frequenta. Isso faz muito parte de quem você está se formando para você estar pronta para escolher certo. Então, eu acho que você... Faz muita diferença. Faz muita. Eu falo que, às vezes, Deus não permite certas coisas em certos momentos, porque talvez a gente não estaria pronta para escolher o correto. É isso. Deus prepara a gente para escolher o que é o melhor, né? O que ele tem como plano. Então, eu vejo muito, assim, esse tempo também como um preparo, igual a gente falou, a questão do contentamento, da formação da identidade, de você se formar quem você é, entender quem você é, o que você quer da sua vida, o seu futuro, o seu propósito em Deus, a sua missão nessa terra. Eu acho que tudo isso vai te carregar para um lugar que vai ser o momento certo de você encontrar alguém que vai se encaixar perfeitamente ali naquilo que Deus já tem te direcionado e te ensinado e te levado para esse lugar. E eu vejo isso muito com todo mundo, né, que casou. É muito perfeito como Deus faz as coisas. Então, continuem firmes, meninas. Nós estamos aqui também, ó, para acolher vocês, conversar com vocês. E quero dar uma dica também. Abaixa um pouco a barra aí do perfeccionismo. Nossa, é verdade. Existem coisas que a gente não abre mão, né? Que não Valores tem inegociáveis. inegociáveis. Sim. Uma pessoa que ama a Deus de todo o coração, que trata bem as pessoas, um sinal bom aí. Como que esse rapaz trata a mãe dele, por exemplo. verdade. Sim. Mas assim, E dá dá- uma baixada aí, porque a idade, gente também precisa ser aperfeiçoado. altura, né? Tamanho do nariz. E Tamanho do nariz. Tem uma amiga E tem- que, tipo, dependendo... E tem coisas que são trabalhadas. Vamos pôr um antes e depois de cada homem aqui. Exato. Ó, Gente, a guarda-roupa. a mulher sabe? traz Vai no um- shopping com o cara. Isso. muda o Por que eu falei pro guarda-roupa. Thales, hein, amiga? Nos primeiros... Eu falei assim, tudo bem, eu vou tentar, mas... Você tem que tirar esse aparelho que você usa há 15 dias, senão eu não vou conseguir. Em 3 dias ele pôs resina nos dentes. Mudou, virou outro homem, e né? Tem ficado cada vez mais lindo. Então é isso, gente, também, sabe? Sim, não é Então a primordial, gente né? precisa também dar Essa uma, dica é boa, essa dica uma é boa. flexibilizada aí. Para de ser chata também, poxa. É isso. Muita Boa, menina Má, chata. Boa. E homens, atitude, hein? Quero e ver homem, homens por com favor, atitude. também para de com Homens esse com atitude. padrão Ficar que não enrolando. existe. Ainda né? vamos gravar, Vitão, homens versus mulheres aqui. legal. Queremos aqui. Homem, busquem os valores corretos também. É isso, mulheres. é. Então, é isso. Homens, beleza não é tudo, tá? Exato. Então, gente, é isso. Obrigada por estar com a gente em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente tá juntas aí no próximo, né, amigas? É isso aí. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.